Sempre sonhei em ser mãe. Desde menina, quando brincava com bonecas e fingia que estava grávida de um filho imaginário. Quando engravidei, meu coração se encheu de esperança. E mesmo com todos os medos, sintomas e limitações, cada mexidinha na barriga me lembrava do motivo de tudo. Eu queria que minha filha se sentisse amada desde o primeiro segundo. E foi por isso que insisti em organizar a cerimônia de boas-vindas. Mesmo com os pés inchados, as costas doloridas e a cabeça girando de cansaço, eu fazia questão de cuidar de cada detalhe. A decoração, as lembrancinhas, o convite digital, tudo tinha meu toque. E mesmo quando Rodrigo dizia que aquilo era coisa de gente desocupada, eu sorria e continuava. Achei que no fundo ele só estava cansado com o trabalho e que no dia ele mudaria de atitude. Afinal, ele dizia amar essa filha tanto quanto eu. Nos dias que antecederam o evento, ele se afastou mais do que o habitual. Passava noites fora, dizia que eram reuniões importantes, que não podia me incluir em tudo. Quando questionei se ele queria mesmo participar da cerimônia, ele respondeu com bocejo: "Claro, ué, é só um evento para bater palmas para a barriga. Não vejo motivo para esse exagero todo." Fingi não escutar. Já estava acostumada com esse desprezo disfarçado de piada. No grande dia, acordei cedo. Queria estar pronta antes dos convidados chegarem. Escolhi um vestido branco que realçava a barriga e prendi o cabelo num coque simples. Estava nervosa, ansiosa, feliz. Era um misto de sentimentos que só uma mãe entenderia. Minha mãe me ajudou com a maquiagem e disse: "Você está linda, filha. Sua filha vai se orgulhar das fotos desse dia." Fomos as primeiras a chegar ao salão. Era um espaço pequeno, mas acolhedor. Uma amiga da minha mãe cedeu por um preço simbólico, e outra vizinha ajudou com a decoração. Balões lilazes, uma mesa com bolo, docinhos e lembrancinhas feitas à mão com muito carinho. Mesmo com poucos recursos, tudo foi feito com amor. Vinícius, o fotógrafo, já estava montando os equipamentos e elogiou cada detalhe. Os convidados começaram a chegar. Meus tios, primos, colegas de trabalho. Todos vinham com abraços, risos e desejos de felicidade. Mas Rodrigo ainda não tinha dado sinal. Eu tentava disfarçar a preocupação, dizendo a mim mesma que ele só estava atrasado. Mas no fundo, meu coração já sinalizava algo estranho. Quando ele finalmente apareceu, quase uma hora depois do início, chegou sozinho, sem flores, sem um sorriso sequer. Rodrigo vestia uma camisa social como quem foi obrigado a participar. Cumprimentou alguns com um aperto de mão seco, olhou rapidamente para mim e murmurou: "Tá tudo pronto, né?" Não me abraçou, não beijou minha barriga, não perguntou como eu estava. Apenas ficou encostado perto do celular, trocando mensagens e evitando conversar. Tentei não me abalar. Sorri para os convidados, tirei fotos, servi salgadinhos. Mas por dentro, eu já sentia o clima estranho. Quando chegou a hora dos discursos, fui chamada ao microfone. Me preparei para agradecer a todos, para falar da alegria de gerar aquela vida. Mas antes que eu dissesse uma palavra, Rodrigo se levantou de repente. Pegou o microfone da minha mão, com um sorriso nervoso, e disse: "Desculpa, amor, mas acho que preciso dizer algo antes." Todos silenciaram. Ele olhou para os convidados, para a decoração, e então respirou fundo. "Gente, obrigado por virem. Esse evento foi planejado com muito carinho. Mas eu preciso ser sincero com vocês. Eu não tenho certeza se essa filha é minha." O salão congelou. Meu coração parou por um segundo. As vozes sumiram. Só escutei minha respiração falhando. Rodrigo continuou, como se tivesse ensaiado cada frase. "Essa mulher que vocês estão homenageando hoje tem escondido coisas de mim. Sai de casa sem avisar, vive no celular, e eu não sou bobo. Posso não ter provas, mas tenho motivos para desconfiar. Se um dia eu sumir ou desaparecer da vida dessa criança, vocês já vão saber por quê." Ele então largou o microfone na mesa e saiu andando. A reação foi imediata. Uma convidada soltou um "meu Deus", outra levantou para ir embora.
Um dos tios tentou me consolar com um tapinha nas costas. Minha mãe correu até mim, em choque. Eu não conseguia me mexer. Só chorava. Chorei por dentro e por fora. Pela minha filha, pela humilhação, pela crueldade sem medida. Eu queria desaparecer, mas estava ali, grávida, sendo linchada com palavras em um dia que deveria ser de amor. Vinícius desligou a câmera e correu até mim. Eu filmei tudo, tá? Eu não sabia que ele ia fazer isso. Me perdoa. Minha mãe me levou para casa quase que carregada. Rodrigo desapareceu. Não respondeu ligações, nem mensagens. Aquela noite, deitada na cama, sentindo minha filha se mexer dentro de mim, eu entendi que tinha perdido o pai dela, mas talvez tivesse ganhado algo mais importante, a coragem de começar de novo. O que eu não esperava era que alguém entre os convidados havia percebido o plano do Rodrigo antes mesmo de ele subir no palco. Alguém que não aceitaria a injustiça calado. E essa pessoa, em breve, traria à tona a verdade que mudaria tudo. A primeira noite em casa depois da cerimônia foi como atravessar um campo de guerra, só que por dentro. Eu me sentia ferida, exposta, devastada. Rodrigo não voltou, não mandou mensagem, não ligou. Minha mãe dormiu no sofá, preocupada comigo. A cada vez que minha filha mexia na barriga, eu pedia desculpas a ela, como se pudesse protegê-la da dor que ainda nem havia começado a sentir. No dia seguinte, fiquei o tempo todo deitada. Me sentia anestesiada. As mensagens começaram a chegar. Algumas amigas que estiveram na cerimônia perguntavam se eu estava bem. Outras se limitavam a enviar um emoji triste. Teve gente que nem respondeu. Rodrigo tinha plantado a dúvida, e agora, quem acreditaria em mim? Eu não sabia o que fazer, nem por onde começar. Foi quando Vinícius, o fotógrafo, apareceu. Minha mãe o recebeu, e ele pediu para falar comigo. Com os olhos cheios de culpa, ele me entregou um pendrive. Eu filmei tudo, como você sabe, mas não foi só isso. Na hora do discurso, enquanto ele esperava a fala dele, eu deixei a câmera ligada. Pegou o áudio. Pegou imagens. Ele estava no canto, com um amigo, e você precisa ouvir o que ele disse. Minha mãe ligou o notebook na hora. Rodrigo aparecia na imagem de lado, falando com um amigo que não percebia o microfone escondido da câmera. Vai dar certo. Eu solto a bomba e sumo. Todo mundo vai ficar do meu lado. Quero ver ela ter coragem de inventar versão diferente depois. Meu estômago revirou. Era isso. Era tudo planejado. Ele armou aquela humilhação como quem monta um roteiro. O tom da voz dele era frio, ensaiado. E o mais assustador, satisfeito. Vinícius pausou e disse, tem mais. Durante o evento, ele estava rindo com esse mesmo cara, dizendo que assim se livrava de pensão. Que você não teria como provar nada depois. A indignação subiu como fogo. Minha mãe se levantou revoltada. Esse bandido não tem o direito de destruir a vida da minha filha assim. Mas, naquele momento, uma força começou a se erguer dentro de mim. Pela primeira vez desde a cerimônia, eu não chorei. Eu respirei fundo. E senti raiva, da que constrói, não da que paralisa. Nos dias seguintes, busquei ajuda. Primeiro com uma advogada conhecida da minha mãe. Mostramos o vídeo. Ela ficou em choque. Disse que aquilo poderia ser usado tanto para provar calúnia quanto para resguardar minha imagem e a da minha filha. Depois, fomos até a clínica onde fiz todo o pré-natal. Pegamos laudos, exames, ultrassons. Tudo constava em nome de Rodrigo como pai. Eu não precisava provar fidelidade, mas queria mostrar que ele sabia desde o início que a filha era dele. Vinícius também se comprometeu a me ajudar. Disse que postaria o vídeo inteiro, se eu quisesse, e que conhecia páginas de mães que poderiam me dar visibilidade. Mas ainda hesitei. O vídeo era forte. E o dano, irreversível. Não queria que minha filha crescesse sendo associada a um escândalo familiar. Preferia agir com mais estratégia. E foi então que surgiu a oportunidade perfeita.
Uma das madrinhas da bebê, Rebeca, era jornalista de um portal local. Ela esteve na cerimônia, viu tudo, ficou sem reação na hora. Mas depois que viu a gravação de Vinícius, me procurou. Disse que aquilo era matéria de denúncia. E que, se eu quisesse, poderiam cobrir meu lado da história com sigilo e respeito. Eu não queria exposição. Mas também não podia mais me calar. Enquanto isso, Rodrigo seguia desaparecido. Bloqueou minha mãe, não respondeu aos amigos, mas mantinha o Instagram ativo. Postava fotos em bares, restaurantes, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Numa das fotos, estava com o mesmo amigo do vídeo. Liberdade é tudo, dizia a legenda. A revolta crescia em mim, mas junto com ela, uma nova clareza. Eu precisava virar o jogo, e não me vingar, precisava proteger minha filha. Com a ajuda da advogada, entrei com uma ação de reconhecimento de paternidade. E pedi a liminar para garantir que, mesmo antes do nascimento, o nome de Rodrigo constasse nos documentos da bebê. Além disso, solicitei a preservação da minha imagem, com base nos vídeos. O processo corria em segredo de justiça. Mas o que eu não esperava era que Rebeca faria algo a mais. Sem me contar, ela compartilhou o vídeo com uma ONG que cuida de mulheres vítimas de violência emocional e psicológica. A ONG publicou um trecho no Instagram, sem nomes, sem rostos. Apenas a narração do áudio e algumas frases escritas na tela. Em 2 dias, o vídeo viralizou. Comentários de apoio surgiam de todos os lados. Gente revoltada com o que foi dito. Gente que se identificava com a dor. Gente que via ali um alerta. Rodrigo ficou furioso. Descobriu a repercussão e me mandou uma mensagem pela primeira vez desde a cerimônia. Você enlouqueceu? Quer me destruir? Você não sabe brincar de família, e agora tá jogando sujo. Não respondi. Ele foi até minha casa, gritou do portão, ameaçou chamar a polícia. Mas quem chamou foi minha mãe. Ele foi embora acuado, sem coragem de subir o tom com ela ali. Aos poucos, outras pessoas que estiveram na cerimônia começaram a se retratar. Tias, primas, colegas, dizendo que estavam envergonhadas por não terem me defendido na hora. Até o amigo que conversava com ele no vídeo entrou em contato com Vinícius pedindo que o excluíssem da gravação. Disse que não fazia ideia que estava sendo filmado e que estava só ouvindo. A reportagem de Rebeca foi publicada com meu consentimento. Relatava a história de forma cuidadosa, respeitosa, dando destaque à violência emocional sofrida durante a gestação. A repercussão foi ainda maior. A ONG me convidou para participar de rodas de conversa com outras mulheres. E eu, mesmo grávida e exausta, comecei a me sentir viva de novo. E ouvida. E forte. Rodrigo, vendo que não teria mais apoio, tentou inverter o discurso. Apareceu um dia com flores, dizendo que estava confuso, que agiu no impulso. Pediu perdão. Disse que queria criar a filha comigo. Mas eu não conseguia mais ver aquele homem como alguém seguro. Ele havia me usado, me exposto e mentido para todos. E agora só recuava porque tinha perdido o controle. Eu ainda não sabia como seria o parto, nem como seria a vida depois dele. Mas tinha certeza de uma coisa: não ia permitir mais nenhum abuso. E enquanto eu organizava a mala da maternidade, algo aconteceu. Um dos convidados daquela cerimônia entrou em contato, dizendo que precisava me contar o que realmente motivou Rodrigo a inventar tudo aquilo. E a verdade, dessa vez, seria impossível de ignorar. Eu já tinha decidido, Rodrigo não faria mais parte da minha vida da forma como ele achava que poderia. Não depois do que ele fez, não depois de me expor como se eu fosse um erro, como se nossa filha fosse uma dúvida. O processo de reconhecimento de paternidade seguia na justiça, o vídeo viral seguia circulando em rodas de apoio, e pela primeira vez, eu me sentia amparada. Mas foi numa tarde chuvosa, enquanto dobrava as roupinhas da bebê e ajeitava a malinha da maternidade, que recebi uma mensagem inesperada. Era do Fábio, um dos colegas de faculdade do Rodrigo, que também esteve na cerimônia. Ele dizia: "Preciso te contar algo sobre o que aconteceu.
sobre o motivo real por trás daquelas palavras no microfone. Aquilo me deixou em alerta. Marquei de conversar com ele no dia seguinte, na casa da minha mãe, com ela presente. Fábio chegou cabisbaixo, com um envelope nas mãos. Ele disse que hesitou muito antes de me procurar, mas que sua consciência não deixava mais dormir. Rodrigo inventou aquela história porque você ia estragar o plano dele. Ele não queria ser pai agora. Ele queria sair do país com a ex. Senti meu coração disparar. Fábio continuou. Ele estava se envolvendo com a Thaís fazia meses. Disse que a gravidez te prendia nele e que precisava de uma desculpa para sumir com dignidade. Aquilo tudo foi ensaiado com ela. Fiquei em silêncio. O envelope nas mãos dele tinha fotos, passagens compradas, mensagens trocadas e prints de conversas onde Rodrigo dizia que a cerimônia seria o ponto final. Thaís, a ex, inclusive sugeria frases: se disser que ela traiu, todo mundo vai te entender. Vai parecer que você foi enganado. Eu não sabia o que me doía mais, a frieza ou a covardia. Mas, por algum motivo, não chorei. Respirei fundo. Peguei aquele envelope como quem segura um escudo e agradeci. Aquilo seria importante, não apenas judicialmente, mas emocionalmente. Aquela era a última peça do quebra-cabeça. Eu finalmente entendia. Rodrigo nunca me amou como dizia. E isso não era minha culpa. Era dele. No fim daquela semana, a audiência inicial do processo aconteceu. Fui acompanhada pela advogada e por minha mãe. Rodrigo apareceu de cabeça baixa, evitou me olhar. Quando o juiz perguntou se ele reconhecia a paternidade da criança, ele hesitou, mas respondeu: sim, senhor. Foi como ouvir o som de uma porta se fechando e, ao mesmo tempo, uma nova se abrindo. Na saída do fórum, ele tentou se aproximar. Disse: eu errei. Tava com medo. Mas a gente pode tentar criar ela junto, nem que seja como amigos. Respirei fundo. Olhei nos olhos dele e respondi: você não destruiu só o que a gente tinha. Você tentou destruir o que minha filha significava. E isso, Rodrigo, não se reconstrói com amizade. Ele não insistiu. Apenas foi embora, e dessa vez, eu não fiquei esperando que voltasse. A ONG me convidou para um evento sobre violência psicológica contra gestantes. Aceitei. Contei minha história com a voz trêmula no início, mas firme no final. Olhei para a plateia e vi outras mulheres se emocionando. Algumas choravam, outras seguravam a mão umas das outras. E ali, percebi que minha dor havia se transformado em algo maior. Em alerta, em proteção, em força. Meses depois, minha filha nasceu saudável, cheia de vida, com um olhar que parecia dizer: você conseguiu. Minha mãe chorou junto comigo na sala de parto. Vinícius fotografou o momento, o mesmo que um dia registrou a minha dor, agora capturava o meu renascimento. Escolhi o nome Clara, porque foi ela quem trouxe luz à escuridão em que eu vivia. Rodrigo procurou saber do nascimento. Mandou mensagem parabenizando, perguntando se podia conhecer a filha. Não neguei, mas estabeleci limites. Ele só haveria em local neutro, com supervisão, porque perdão não significa esquecimento. E confiança, uma vez quebrada, não se cola com flores nem promessas vazias. Voltei a trabalhar. Comecei um pequeno ateliê de personalizados para bebês, com a ajuda das mulheres que conheci nas rodas de conversa. Cada roupinha bordada, cada lembrança feita à mão era uma forma de recomeçar. O dinheiro ainda era pouco, mas a sensação de independência me fazia dormir em paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava inteira. Rodrigo tentou limpar a imagem dele. Postava frases sobre paternidade presente, dizia estar mudado. Mas as pessoas ao redor já sabiam da verdade. Porque a verdade, quando é mostrada com coragem, não precisa de gritos. E mesmo quem tentou duvidar de mim no começo, agora me olhava com respeito. Hoje, quando alguém me pergunta o que houve com o pai da Clara, eu não fujo do assunto. Digo com serenidade: ele tentou me calar no dia mais importante da minha vida. Mas alguém gravou.
E hoje, eu gravo a história que minha filha vai ouvir, a de uma mãe que se recusou a aceitar migalhas em nome do amor. E isso, nem ele, nem ninguém, vai apagar. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!